Gente, Quer fazer aí? Quer participar da intro? Quero. Vem aí, tu. Mano, senta aqui na frente, ó, eu fico te fazendo a massagem aqui. Aí eu falo aqui, Senta daí aqui, eu ó, faço assim, teu ó. espaço. Aqui, ó, eu falo aqui, daí eu faço assim, ó. Ah, pra aparecer? Vou ficar aqui do lado. Tá muito flow o podcast esse aqui, né, cara? Mega improvisadão. Fábio, a gente faz o começo, a gente fala nosso arroba do Instagram e o que a gente espera do podcast. Expectativa. Tá? Eu sou o Guilherme. Não, eu sou o arroba Guilherme. Eu sou o @Guilherme _Lippert e minha expectativa para esse episódio é poder entender como a Motorola faz growth na prática e o que a gente pode aprender com essa grande marca. Pô, legal, prazer, meu nome é @Fábio Porcino, e primeiro agradecendo pelo convite, acho que a expectativa aqui é a gente ter uma troca, né, de experiências aí, de diferentes backgrounds e falar um pouquinho sobre growth, sobre mercado, sobre carreira, enfim, acho que tem bastante assunto na mesa. Boa. Eu sou o @Fernando Miranda 777, não estarei nesse podcast na maior parte do tempo, mas eu tenho a curiosidade de saber como a Motorola vende hoje mesmo, quais são as estratégias que vocês usam, os canais que você tem de distribuição. Boa. Que é @DenerLippert e a minha expectativa pro podcast é aprender um pouquinho mais sobre varejo digital, como a gente digitaliza o varejo. Aqui é @João Vitor e a minha expectativa é entender como a empresa tradicional está aplicando o growth na prática. Boa. E queremos saber se o Fábio usa Motorola mesmo ou iPhone. Na falta de um, eu uso 2 Motorolas, um tá aqui e o outro... Aí ele vai lá e escorrega o iPhone do bolso. Olha lá. Pô, esse é bonitão, mano. Qual que é esse? Esse aqui a gente acabou de lançar, chama Motorola G100. Caralho. G100? Cara, ele é o único da categoria com chipset, um Snapdragon high-end. Mas não pode usar o produto outro do tão- celular mesmo? É que nem na Ambev, que tu não pode tomar a bebida do concorrente. Pode, só não pode ser visto. Pode, só não pode ser visto. Na verdade, não existe essa regra formalmente. Mas Mas pega eu mal, acho né? muito difícil você trabalhar numa empresa que você não acredita no produto, né? É. E Faz mais sentido. do que isso, é muito difícil você vender um produto que você não usa, né? Ou que você não usaria. Real. Então, a gente até estava conversando ali um pouquinho antes, eu testo o produto, né? Todos os produtos que a gente vai lançar, 3, 4 meses antes, eu começo a testar. Uhum. O time todo testa, várias pessoas de diferentes áreas da empresa, né? Não só de marketing, product marketing, área de dev, vendas, enfim. E a gente tem um programa dentro da empresa só para coletar feedback durante esse desenvolvimento, né? Do ponto de Irado. vista de usuário. Isso eu ia perguntar, né? Se vocês têm a chance de mudar o produto, de dar um pitaco no produto. Sim. Na verdade, hoje a gente tem um programa formal disso, existe uma aplicação dentro de cada telefone teste, né, que a gente começa a testar, com um número de pessoas dentro desse grupo espalhados aí de uma forma global. Uhum. E esse app, ele coleta tanto base de dados de uso de hardware e software, quanto dentro desse mesmo app você tem missões e comunidade, né? Então a gente vai trocando experiências, vai falando de melhorias de usabilidade, Foda. vai falando de bugs, né? Então a gente faz bug fixes através desse programa. É bem legal. É uma empresa de tech, querendo ou não, né? Desenvolvimento de hardware, que é algo bem complexo. E aí, o quanto que realmente esses feedbacks do cliente, mais no ponto de vista o feedback qualitativo, né, e não quanti da leitura de dados, o quanto que vocês realmente implementam isso, usam isso para tomada de decisão lá? É real mesmo ou cara, a gente olha mais o quanti, o quali é só enfeite? Não, cara, eu acho que é real, né? Eu acho que isso tá no DNA da marca. A gente acabou de fazer, há um ano atrás, a atualização da identidade visual da marca globalmente falando e recuperando muitos desses pilares aí do DNA da marca, mas ela é real. Eu acho que numa empresa de quase 100 anos, obviamente tiveram momentos que talvez ela ficou mais product-oriented do ponto de vista de engenharia, etc e tal, e a gente teve que achar esse caminho de volta, mas a gente tem uma área dedicada hoje, que é liderada pela Amy, que é de pesquisa global, que fala só de Voice of Customers, de Brand Pulse, de uma série de outras informações qualitativas também, local, regional e global, que são pautas de todas as discussões, desde o desenvolvimento de produto até o naming que a gente vai colocar no produto. Então, acho que estamos bem focados em ser customer oriented. Uma coisa que eu tenho curiosidade. Na minha experiência como marqueteiro, eu só fiz campanha no Brasil e nos Estados Unidos uma vez, num projeto quando eu estava no MIT, então nem conta direito, mas cheguei a fazer e aprender um pouquinho. O Thales, que é nosso sócio lá no G4, ele
cara, escalou Easy Taxi, né? 35 países. Ele falava das diferenças de como fazer campanha, como fazer marketing no mundo todo, em campanhas globais, assim. Como que é isso, né? Como é que vocês lidam com isso? Cara, o mesmo aparelho está sendo lançado no Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Quanto que vocês personalizam as campanhas, o quanto que vocês tentam padronizar e como que você escolhe o que padroniza, o que personaliza? Cara, do ponto de vista de produto, a gente acaba tendo algumas variações, não só de spec, mas também, às vezes, do mesmo produto ter um nome diferenciado numa região ou outra. Então, a gente tem produtos que a gente chama de Road, Rest of World, produtos que, às vezes, são dedicados para NA, para North America, produtos que são dedicados para a China, por exemplo, ou, às vezes, o mesmo produto que está sendo lançado em 90% do mundo com um nome, especificamente para a China, entra numa outra franquia ou num outro nome. O V3 é o exemplo que tu estava falando para nós antes, Exatamente, lá no passado, o V3 foi esse exemplo que os Estados Unidos era conhecido como Razor, Europa era conhecido como Razor, e aqui foi V3 durante muito tempo, e a gente fez o relançamento desse Razor. É porque ele faz um V. Acho que até culturalmente, né, o V3 era fácil, era o outro nome Razor. O cara já tinha problema da língua aqui, enfim. Fato. E do ponto de vista de campanha, hoje a área de marketing em geral, global, é liderada pela Renata Altenfelder, né, que tem o núcleo ali de branding. Eu sou responsável pelo núcleo de retail, né, a gente pode falar um pouquinho mais depois disso, mas as campanhas, elas começam, o guarda-chuva da campanha global, ela começa através dessa área, ela passa por um alinhamento entre vários stakeholders, então, desde a agência que vai ser brifada, do parceiro que vai ser brifado para entender um pouquinho do caminho de produto, do voice of customer, de todos esses pontos internos, até o alinhamento com os deals, que a gente chama que são os regionais, que tem a expertise cultural de cada região. Então, o cara de EMEA, o cara de NA, de North America, o cara de Latinoamérica, o cara de APEN, enfim, o cara da China. Então, a gente passa por várias sessões para discutir essas peculiaridades e tentar encaixar tudo isso num briefing de uma campanha global. Essa campanha global vai entregar um guarda-chuva, vai entregar uma mensagem, vai entregar uma série de assets globais que vão para essas regiões localizam e depois elas saem desdobrando em assets, em coisas que são um pouquinho mais peculiares para a região dela. Em alguns casos a gente chega até que ter uma galeria de imagens diferentes, por exemplo. Né, quando você fala de países com uma cultura mais oriental ou mais, enfim, de países que tem algumas restrições em relação a quais partes do corpo pode aparecer na foto, etc. e tal, a gente tem que fazer essas adaptações localmente. Irado. Um ponto assim, até pra gente voltar um pouco na discussão, eu acredito. Conta pra gente um pouco da tua experiência, do teu passado, assim, de onde tu passou e como tu chegou hoje na Motorola, na posição que tu tá. Legal. O comecinho da minha carreira, fiz minha primeira faculdade de Educação Física. Legal. Com 17 anos. Nada a ver. É aquela coisa de sair com 17 anos da escola e era atleta, sempre foi apaixonada por esportes e tal. Fiz a faculdade e tal. E aí tive uma empresa de assessoria esportiva, a gente terceirizava serviços de avaliação física em academias e tal, e eu decidi fazer ADM, porque eu achava que eu tinha que aprender um pouco mais de gestão de negócios para tocar o meu negócio dentro da educação física. Comecei a fazer administração de empresas, fui estudar fora, vendi a minha empresa, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha muito na cabeça que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Né? A gente teve essa conversa, inclusive. Meu pai sempre trabalhou na área financeira, 40 anos de Mercedes, enfim. Meu irmão, área financeira, era auditor. Minha irmã fez administração de empresas também na primeira faculdade. E por uma questão do destino, eu acabei caindo num processo de marketing. Passei no processo de marketing numa vaga da BSH, da Bosch, da parte de linha branca, que era Bosch Siemens Hausgerät, e para trabalhar com comunicação. E aí, falei, vou aprender, entender o que é isso, nunca mais saí do marketing. Fiquei algo em torno de 5 anos lá. Foi uma grande escola, eu passei por várias áreas do marketing lá, fui terminar em marketing de produto, trabalhando com engenharia em desenvolvimento de produto, pesquisa de mercado, uma série de coisas. Foi talvez a minha grande escola. E aí, quando eu saí de lá, eu fui para a Sony, fiquei 8 anos na Sony, trabalhei, fui gerente de produtos de diversas categorias, depois assumi praticamente, fui gerente geral de marketing lá, então assumi toda a área de ponto de venda, de trade, de BI, CI, treinamento, enfim, todos os outros pilares de marketing, e foi de lá que eu tive o convite
para ir para a Fast Shop para conhecer um pouquinho do outro lado, que era o lado do varejo. A Fast Shop estava no momento de transformação, querendo profissionalizar a operação. Eles vinham era uma empresa na época de 29 anos, que nos últimos 3 anos vinha andando de lado no faturamento, e precisava, de uma certa forma, fazer uma reengenharia da empresa. E a gente foi para lá, eu fui a convite do Carlos Pascoal, que foi o primeiro a ser convidado, que, enfim, foi meu mentoring de carreira, e trabalhamos juntos por mais de 10 anos. Eu, ele e o Luciano Botura, né? O Pascoal hoje, ele é Managing Director da Kamikado, mas foi presidente da PlayStation, logo que saiu de lá, enfim. E o Botura hoje é o cara de Cone Sul de KitchenAid. Então a gente foi os 3 para lá, e foi talvez a melhor ou maior experiência da minha vida quando a gente fala de realmente desempenho, eficiência, indicadores hora a hora, falar de growth, falar de captação real, de custo por líquido, de custo de aquisição, de LVT de cliente, enfim. Ali foi o grande business case da minha vida. Eu fiquei 5 anos na Fast Shop, a gente construiu muita coisa ali, a gente entrou numa empresa de 3 bi, entregou ela com 5, e com rentabilidades históricas aí dentro de 30 e poucos anos de empresa. E aí de lá eu estava procurando voltar para a indústria, achei que meu aprendizado no varejo ele tinha passado, e tive o convite para esse processo da Motorola, que era uma vaga impensável, né? Acho que nenhum executivo brasileiro pensa em estar numa posição global, né? Não era uma coisa tão comum, e a Motorola ela tem uma história de brasileiros. A virada da Motorola foi feita por brasileiros que hoje estão em posições globais lá, começando pelo Sérgio Buniac, que é o nosso presidente global. Irado. Então eu não tinha como não querer fazer parte dessa história. Como é que é essa posição? É retail global mesmo? Retail global. Hoje eu lidero todas as iniciativas de lançamento de produtos para retail, né? Então para channel marketing, ponto de venda, treinamento, trade marketing, próprios e de terceiros. Tudo, todos os canais, né? Varejo, distribuição, dealers, né? Varejo, distribuição, todos os canais, inclusive quiosques, lojas próprias, etc. No mundo todo? No mundo todo. Quando eu comecei, na verdade, era o mundo todo menos China, e aí depois de junho do ano passado para cá, a gente também acabou... Assumiu China também. Quantas pessoas tem num time desse para tocar no mundo todo? Tem time em todos os Cara, países? Sim, são times de todos. É uma estrutura bem... eu não posso nem falar que é horizontalizada, mas assim, a gente tem uma estrutura global, né? Para falar um pouco dos processos globais, da estratégia, a criação da estratégia, dos assets, das campanhas. E aí cada região tem uma diretoria regional. Então, que vai desdobrar isso nas pontas. Isso, que tem um time de região Latam que conversa com todos os países de Latam. Tem um time de ENEI que conversa com os países de ENEI, que é Estados Unidos e Canadá. Aí tem um time de Europa, né, que é a EMEA hoje, que cuida de toda parte de todos os países da Europa, regionalmente falando, né, que fala com cada país, com cada time de marketing, com cada... e assim por diante. E aí... Se a Bulgária não tá vendendo, a culpa é tua? Na verdade, eu acredito que de todo executivo da empresa, né? Você não tem como ser um executivo de uma empresa e não ter responsabilidade sobre o resultado de vendas. Eu acho que sim. E é por isso que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na empresa foi visitar cada um desses países. Né, para conhecer a equipe, conhecer um pouquinho da realidade do mercado, conhecer... Deve ter o passaporte mais carimbado. Foi uma experiência... Já trocou de passaporte, já não tem mais. Foi uma experiência diferente, assim. Eu tava até comentando com vocês, assim, tinha dia que eu acordava na Alemanha, em Berlim, pegava o voo cedinho pra Holanda, né, trabalhava o dia na Holanda e ia dormir em Estocolmo, na Suécia. Enfim, então teve um certo... O primeiro livro que eu li de um marqueteiro assim, global foi de Sérgio Ziman, a gente fala bastante, e ele fala sobre pensar global e agir local, né, no caso a Coca-Cola, que é bem o que tu tá contando, né? Às vezes a pessoa tá pensando, vou internacionalizar, e não é... A internet dá essa impressão de, não, é só internacionalizar, é só botar pra rodar em outro país, mas não é tão simples, né? É o que a gente brinca do glocal, né? Não é nem global e nem local. Então, acho que tem que ter uma certa flexibilidade, mas eu acho que a estratégia global, ela não só direciona o rumo do negócio como um todo, né, sem esquecer os grandes pilares da marca, da estratégia da empresa, etc e tal, dando um certo direcionamento, até do ponto de vista de guidance de marca, de tone of voice, tone of brand, etc e tal, mas com a flexibilidade que cada região precisa para que aquilo realmente tenha
raporte, vamos dizer assim, com o mercado deles. Legal. Tem uma questão, né, falando de time, da estratégia local, que, cara, o que você escolhe delegar para um terceiro ali, um prestador, um parceiro? O que você mantém interno? Como que você toma esse tipo de decisão? Porque é uma das maiores dores que a galera tem em empresas pequenas, assim, cara, putz, eu terceirizo isso aqui, eu faço interno, numa escala global, então... Ótima pergunta. E essa é uma ótima pergunta, até complementando, porque às vezes o cara fala, não, tem que ter interno. E eu fico pensando, porra, mas todas as grandes empresas que eu conheço não tem 100% interno, mesmo que tenha dinheiro. Porque tem gente que fala assim, não, se tu tem dinheiro, faz interno. Eu falo assim, cara, mas a Apple não faz 100% interno. Tem agente de publicidade na Apple também. Exatamente. Ou na Motorola, né? Que não vão falar do concorrente, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, mas acho que exemplos de mercado são super válidos, né? Até eu porque falei é onde a história... eu lembro do filme. No filme, Jobs contrata uma agência, demite a agência. eu acho, né? E assim, eu acho que como tudo nessa vida, tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio que tem que estar muito ligado à estratégia. Assim, eu vou usar um pouco do exemplo até antes de Motorola, falando de fast shop, falando de varejo, etc e tal. Eu acho que é muito mais fácil você contratar bons serviços do que efetivamente você integrar lideranças dentro de uma empresa. E aí o que acontece? Eu posso te contratar, você pode ser a melhor agência de performance do Brasil, do mundo hoje. E é legal, você tem uma metodologia, você tem anos de trabalho, vários business cases de entrega, eu vou lá e tenho dinheiro, eu te contrato, certo? Não importa se eu tenho qualquer estrutura interna ou não para te dar suporte naquilo, se todo o resto da liderança das áreas não estão alinhados com aquilo que você vai fazer. Vou te dar um exemplo simples, bobo. Se o plano de S&OP da empresa não vai te entregar o estoque de produtos nos lugares certos, no preço competitivo, no índice de competitividade certo? Para que você faça a sua performance. Se o time de logística não tiver com lead time de entrega e com preço de frete competitivo com o mercado, se o time de marketing não tiver te dado todo o suporte que você precisa para as peças de criação, etc e tal, para o CTA, se aquilo não tiver 360 entre os canais, o omnichannel da empresa, desde os canais virtuais até a loja física, né? Então o cara chega na loja, não está sabendo da campanha, não está sabendo da promoção, não tem o produto, não tem... Você pode ser o melhor no que você faz, não vai dar resultado. Né? Então, eu acredito muito nesse equilíbrio. Então, a gente, quando começou o trabalho na Fast Shop, a primeira coisa que a gente fez foi internalizar equipes. Então, a gente fez criação off, criação on, time de mídia, tudo interno. Redação, tudo interno. Para que a gente pudesse ter a agilidade que a gente precisava para fazer campanhas semanais. Né? Então, as campanhas começavam na quinta-feira, terminavam na quarta-feira à noite. Para a gente fazer mais de 350 lançamentos de produto por ano, de mais de 30 fornecedores diferentes. Só que, ao mesmo tempo, isso não significa que a gente não tinha agência. A gente tinha agência de performance, a gente tinha agência de PR, a gente tinha agência de marca, porque esses caras estavam fazendo uma parte do trabalho que era muito importante, que era o know-how deles. Né? Então, eles estavam ali na ponta fazendo performance, fazendo etc e tal, mas a gente precisava do nosso time em contato com eles, fazendo a ponte entre as outras áreas da empresa. O teu time não conseguiria fazer somente, ou é uma redundância ter os dois? Não é que é uma redundância, eu acho que assim, acaba ficando cada um com um ponto de... É difícil você dividir a atenção. Então, quando você está falando de um time de mídia interno, que tem conhecimento para conversar com o seu time de mídia, que está ali no war room, na performance, no dia a dia, no setup, etc e tal, ele consegue fazer uma ponte muito importante entre toda a equipe de negócios, toda a equipe de canais, toda a equipe de supply. Ele consegue participar das reuniões de S&OP e consegue trazer insights de todo aquele dashboard que foi gerado, do que está funcionando bem, do que não está. Consegue entender até por que o ROI deteriorou ou não, onde a gente está ganhando ou não. Então, eu acho que tem um papel importante para dentro da empresa, né, para trazer esse conhecimento para dentro da empresa, interligar as áreas, interligar as lideranças em torno disso e poder voltar com o que é necessário para que a sua equipe, por exemplo... Porque a sua agência vai lá e faça o trabalho que ela sabe fazer. Mais do que redundância, você tem um quê de ser complementar, né? Porque da mesma forma que ninguém vai entender tão bem o seu negócio quanto você que está ali dentro, uma vantagem do operador externo, parceiro, é que ele entende outros negócios e traz conhecimentos diferentes que vão te ajudar
alavancar, que é um dos motivos pelos quais eu topo ser advisor de empresa hoje. Eu falo, cara, Exatamente. se eu ficar só em educação, eu vou ficar míope. Eu não vou conseguir olhar mais nada, não vou saber o que varejo tá fazendo que pode ser legal, o que tech tá fazendo que pode ser legal. E isso tem um Mas uma visão que tu trouxe aqui, Fábio, que eu acho que é legal até pra galera aprender, assim, muitas empresas nos contratam lá e os caras delargam demais. Eles, não, contratei esses caras, vamos ver como é que é essa performance. Sim. Cara, eu não vou fazer nada sozinho, cara. Então rolou um caso assim, cara, putz, eu não sei pensar, não vou poder falar de quem é, mas era uma empresa que era nosso cliente e ela tem uma outra empresa no mesmo grupo que também se tornou cliente. E aí, essa nova empresa veio falar assim, pô, eu não tô muito confortável, tô preferindo o trabalho da equipe que tá trabalhando na outra empresa do grupo, na primeira empresa contratada. E eu falei, cara, sabe o que mudou? Não é a equipe, é a equipe da tua empresa do grupo lá, que é completamente diferente e muito mais qualificada pra liderar. E aí a gente começou a implementar no nosso processo, todo cliente que entra, pequeno assim, que não tem muita estrutura, a gente dá um treinamento de como gerir times de growth. Porque não adianta, se não souber gerir, não vai rolar. Cara, até porque, de novo, né, se esse modelo funcionasse, só contratou e tem o dinheiro, né, seria muito difícil você quebrar lideranças de grandes empresas hoje em dia. Né? O cara tem a ilusão de que ele vai contratar o cara que atende a Motorola, eu vou criar a Motorola. Não é assim, cara. A Motorola é Motorola por N aspectos. Se fosse fácil assim, né, acho que a grande maioria dos profissionais da nossa área estaria desempregado. É que assim, na prática, se fosse assim, cara, putz, você tem dinheiro, você não precisa montar time interno. Você tem ideia, contrata agência de marketing, de produto, de tech, você não tem um funcionário na empresa, só você e o resto do terceirizado e funciona. Exatamente. Então eu sempre brinco que acho que eu participo de alguns eventos, enfim, assisto bastante palestra, né, a gente está sempre em grupos de discussão e eu vejo muita gente falando de soluções, de tecnologia, e no final do dia, obviamente, isso ajuda demais, mas essa não é a grande barreira das empresas, né? A grande barreira das empresas é a integração das lideranças, do modelo de negócio, né? Fazer com que todas as áreas da empresa entendam aquilo que está sendo feito e o que elas precisam fazer para contribuir com o negócio. E nada, na minha opinião, vai trazer bons resultados, mesmo tendo uma equipe de growth, mesmo tendo a maior estrutura de uma agência terceira, se o seu time não estiver preparado para suportar aquilo. Como que tu divide o que vai ser feito interno e o que vai ser feito externo por um terceiro? Então, no meu caso, como eu estou, né, numa posição global, eu tenho muito pouca execução do ponto de vista de performance, de mídia, etc. Porque isso está em cada país, em cada resultado de negócio, em cada P&L de cada país. E nas verbas regionais ali de Latam, de ENEI, etc e tal. Então, por um exemplo, quando a gente fala de criação de campanhas, né? Antigamente, quando eu cheguei na Motorola, a gente tinha algumas agências de BTL e essas agências cobravam absurdos, por exemplo, para fazer desdobramento de peças de uma campanha que a gente já recebia de ATL. Então, fazer uma adaptação de KV de uma campanha, fazer um Wobbler, Cara, eu acho que isso é passado, isso não tem mais valor agregado, né? Isso é um tipo de trabalho hora homem. Isso hoje eu tenho equipe interna. Pegar a peça e fazer variações. Isso eu tenho equipe interna. Agora, quando eu vou falar e rediscutir experiência e jornada no ponto de venda, né, desenvolvimento de experiência e jornada ou o facelift ou a redefinição da jornada do nosso business direto dos quiosques ou da loja, como foi a abertura das novas lojas que a gente fez agora no Brasil, aí sim eu trago um parceiro de fora, eu não terceirizo, porque a gente não deixa de participar, eu agrego. Dá pra pensar, entender que seria tipo, putz, quando o parceiro agrega uma inteligência que eu não tenho internamente faz sentido, na hora que ele agrega só braço... Porque esse era o produto da indústria de publicidade, era um capital intelectual raro no mercado, né? Só que agora desdobrar a peça que já foi criada por alguém, não tem muito valor agregado, é um braço mesmo. Exatamente, acho que e esse é o ponto, eles colocavam o mesmo valor de agregado do ponto de vista de custo, né, do desdobramento do cara que estava realmente criando uma campanha e trazendo um 360 de engajamento consumidor, de jornada de compra, etc e tal. Mas não faz sentido daí, né? Não é a mesma coisa, né? E entra naquele aspecto do criativo que a gente falou em um dos últimos episódios, né? Que tu trouxe do pessoal da Tipula, que eles falavam que o criativo tá sendo muito pressionado e tal. Que a gente tava comentando, isso é legal até ver teu ponto de vista com o Medina lá, e ele tava comentando o Medina Pai, né, que foi o cara que criou o Rock in Rio, ele falando que ele sente que o criativo no mercado de comunicação como um todo, ele tá sendo muito asfixiado pela performance. Tipo, o cara tem que dar performance a toque de caixa.
E ele tá falando que, cara, esse tipo de cara não trabalha assim. Tu precisa deixar o cara pensar, respirar, sabe? Senão ele não consegue criar algo muito louco, que nem foi o Rock in Rio, por exemplo. Como é que é a tua visão sobre isso? Tem esse espaço pro cara criar ou é performance a toque de caixa? E isso é interno ou vai ser externo? Cara, criação, de novo, né? Eu acho que são momentos da empresa e do funil diferentes, né? Uhum. Quando você fala da criação de uma campanha muito aspiracional e muito geração de marca, médio e longo prazo, etc e tal, eu acho que a empresa precisa estar nesse momento estratégico, ela precisa estar disposta a investir no médio e longo prazo, e ela precisa estar disposta a trazer um parceiro que realmente tem esse tempo e esse know-how para trazer coisas fora da caixa, né? Tanto no modelo de campanha 360, quanto na estratégia médio e longo prazo, etc e tal. Mas isso não muda a necessidade dela de fazer performance a top de caixa. Porque até porque o business não vai esperar 3 anos, 4 anos, 5 anos para que a sua marca esteja no outro patamar de reconhecimento. É um balanço. É um balanço, acho que como tudo na vida, né? Estratégias de curto prazo, resultados diários, estratégia de médio prazo, longo prazo. É um negócio difícil de equilibrar também, no fim das contas, né? Porque eu fico pensando Mas nisso. eu consigo equilibrar isso fácil na minha cabeça. Porque a minha visão é assim, ó, cara. Eu tenho que vender quanto? X. Como que eu vou vender? Com esse gasto aqui, com essas ações. Beleza. Agora, quanto que eu vou investir pra construir a marca a longo prazo? Porque ela é um investimento. É tipo assim... CAPEX. Eu não considero CAPEX um custo da minha operação. Ele é um investimento para eu ir para um outro nível. Eu vou montar um escritório porque eu quero ir para outro nível. Eu não vou considerar ele resultado da minha operação. Só que aí vem justamente o que o Fábio estava falando de, cara, momento da empresa. Você acabou de começar, você mal tá conseguindo pagar as contas? Esquece isso. Vende. Só que na hora que você começa a respirar, aí você tem que começar a pensar, cara, no longo prazo, que vende, vai cavalo, chega uma hora que você não aguenta. E eu vou te dar um exemplo mais ligado à performance, que é a área de vocês e que eu acredito demais, e era uma das minhas grandes discussões quando eu tava na Fast Shop, porque ali pra mim era performance. No final do dia, quando você tá no varejo, cara, é o seguinte, você fechou a portinha, o seu Milton Kakumoto, né, fundador da Fast, falava muito isso. Você fechou a portinha da loja, né, seja ela virtual ou não, tá, fechou a portinha, acabou o expediente de venda ali, virou o dia. Aqueles consumidores que compraram um produto naquele dia e não compraram na sua loja, você perdeu durante um ciclo de vida de produto, né? Então, se esse cara comprou uma geladeira e ele vai comprar a geladeira de novo daqui a 7 anos, 7 anos você não vai ter mais aquela venda daquela geladeira, né? Então, você tem metas diárias, metas hora a hora, e aquilo é o seu curto prazo, né? A venda que você não finalizou naquele dia, você vai demorar um certo tempo até ter a aquisição de trazer esse cara de volta para a base. E aí, a gente... durante muito tempo discutiu como não só convencer o board, a diretoria, de fazer o balanço da estratégia do curto prazo, da necessidade do varejo de venda, de resultado, né, de faturamento, até porque o varejo ele ganha espaço com a indústria de acordo com a importância que ele tem, né, no share de venda. Então ele precisa desse resultado diário, desse volume de vendas, etc e tal. Com a construção da marca e qual era a correlação dessas duas coisas, né? E para mim ela é muito claro quando você olha, por exemplo, em alguns indicadores de performance, quando você fala de share de impressão, por exemplo, versus share de clique. Né? E você faz um comparativo com diversas outras grandes marcas e pequenas marcas aí num universo Google da vida, por exemplo. E aí eu falava isso muito de Fast Shop quando a gente olhava lá o brand awareness por região. Por exemplo, eu podia botar muito dinheiro e imprimir Fast Shop, um anúncio da Fast Shop de um produto X em vários estados do Brasil. Mas o meu awareness no norte é quase zero. Eu não tenho loja física, eu não tenho uma boa estrutura de negócio lá. Então, a pessoa que está enxergando o meu anúncio ali junto com vários outros da Fast Shop, a Fast Shop, ela entra naquele conjunto de várias lojas pequenininhas que ninguém confia, que ninguém conhece, e por causa de R$100 num produto de R$4.000, de R$5.000, será que ele vai comprar? Será que ele vai correr esse risco? Não vai. Então, o meu share de clique cai demais. Eu imprimo demais e eu tenho muito pouco clique, muito pouca interação, porque eu não tenho esse awareness. Quando eu vou para São Paulo... Aí muda. 50% do negócio, tem lojas há 30 anos espalhadas pela cidade, são 3 milhões de pessoas em loja, mais... Tu é a loja que ele confia daí, né? O cara olha e ele fala, na verdade ele divide o click share dele entre as lojas que ele confia, então ele vai falar pra Fast para mais 2, 3 grandes de São Paulo. Então até o meu desempenho de performance muda. Sim. Né? Essa é a importância das lojas físicas, né? Como as lojas físicas continuam importantes mesmo no ambiente digital. Essa é importante do omnichannel como um todo, mas é o importante da construção de médio e longo prazo. Porque se eu quero ter um melhor desempenho e montar um modelo de negócio tão sustentável quanto no norte e no nordeste, eu preciso começar também a fazer marca. Porque se o cara não sabe o que é, não adianta eu colocar rios de dinheiro na performance.
Quer ver? Então, que a marca é tipo, a Amazon é um bom exemplo. A Amazon não tem loja física no Brasil. Quando aparece o resultado lá na busca Amazon, geralmente eu clico neles primeiro. Na Amazon? Mas porque neles no Mercado Livre, porque eu confio. Mas porque você tem uma awareness gigantesca. Exato. Agora, a nossa realidade, falando dos grandes centros, não é a realidade de todo o Brasil. A Amazon tem uma awareness muito forte no topo da pirâmide, porque ela traz uma awareness do exterior. Pensa quem né? tu é na cadeia, né? Tu é um cara que conhece bem a Amazon. Por causa de business. A minha mãe não sabe quem é a Amazon, velho. Então, Ela comprou uma coisa Literalmente, na a Casa Amazon Bahia comprar na Amazon, você apareceu o anúncio dos dois, né? É Magalu Talvez. e Lebes. E talvez que é a a pessoa loja do Sul, tá ligado? E talvez a pessoa no norte, por um exemplo, quando olha aquilo, é a mesma sensação de quando ele olha Fast Shop. Ele fala, quem é esse cara? Entendeu? Pra mim, a gente é gaúcho, Fast Shop não é tão conhecida lá. Exatamente. Eu conheço porque eu vou nos shoppings que tem Fast Shop, daí eu olho, essa loja parece legal. Esse é o lance louco que tu deve perceber, porque tu circula muito, Fábio, que tem redes gigantes, de bilhão, que só tem num lugar. É isso aí. Lá no Sul tem umas 2, 3, 4 redes que faz bilhão no varejo, que só tem lá. O Brasil é o maior exemplo disso, né? Santa Catarina, Quando em mercados mais desenvolvidos, isso meio que acabou, né? Você pega os Estados Unidos, virou um monopólio ali de Best Buy, por exemplo, no varejo. Mas há 20 anos atrás, eles também eram assim. Cada estado, cada tinha suas regionais. Aqui no Brasil, isso, se você olhar para o varejo de 20 anos atrás, ele veio numa transformação. Ele começou só com empresas familiares. Algumas dessas empresas familiares viraram multinacionais ou empresas nacionais, né? Como Magalu, como Via Varejo, etc e tal. E você continua ainda com alguns regionais que ficaram muito fortes. Um exemplo daqui, por exemplo, do interior de São Paulo, a Loja 100. Nem conheço. A Loja 100 tem 250 lojas pelo interior de São Paulo. Nunca ouvi falar. Todas próprias, CD próprio, logística amarela, própria. Né? É uma azul e amarela, né? Ela é azulzinha. Então, assim, do seu Nato ali, enfim, a família que lá toca tem a esse Lebes, negócio né? até A gente hoje. tem a Lebes no Rio Grande do Sul, que a eu galera sei daqui não que conhece. loja, Você cara, sente é muito isso aí. Motorola lá. Uma pergunta, Fábio. É a última que eu tenho aqui que eu queria responder e depois deixar os meninos, que é empresa global, gigantesca, tem dado pra caramba. Mas uma coisa que eu tento falar pras pessoas é que, cara, é importante pra caramba tomar decisão baseada em dados, mas com horas de rodagem e de voos, intuição tem peso, cara. Tem coisas que, tipo, você consegue pegar rápido, mesmo sem... Como que você balanceia isso, cara? Quando que, porra, é dado, quando que é, putz, eu vou ir mais pra intuição? Cara, eu acho que a intuição também é uma forma de dado, né? Porque no final das contas é um conjunto de dados e experiências passadas suas que te fazem ter uma percepção diferente das coisas, do mercado, do negócio, etc e tal. O que eu vejo hoje, e principalmente nesse momento, falando de uma posição global, de uma empresa tão grande como a Motorola, etc e tal, é que as empresas hoje elas têm muitos dados, mas nem todas sabem como gerar informação, né? E eu acho que não só a geração de informação, né, mas esse coaching, esse treinamento das equipes da cascata em como interpretar a informação, em como tirar insights, em como bolar uma estratégia em torno disso, ela tem sido cada vez mais importante, né, de uma forma integrada, porque senão cada um entende de um jeito, cada um toma uma estratégia de um jeito. E sim, vai ter momentos que você vai analisar, vai tirar aqueles insights, mas a sua experiência, né, dos seus 10, 15, 20, 30 anos de mercado, vai ter que falar mais alto e vai falar, cara, legal, isso aqui tá me mostrando um caminho, né, eu vou ter que tomar cuidado com algumas coisas aqui que já tá me apontando, mas eu vou arriscar esse novo aqui, porque eu acredito, eu tenho uma assumption de que isso vai me levar para um outro patamar, ou em ritmo, ou em entrega final, ou enfim. Irado. Cara, e é bizarro que faz diferença, né? Tipo, na hora que você tem confiança pra tomar decisão... Eu não sei explicar, e pra quem tá vendo aqui, geralmente ir na base dos dados vai dar certo, mas tem horas que você tem que ouvir... Cara, rolou isso hoje comigo, a gente tá fazendo um lançamento, né, que a gente tava comentando, e tava lead com preço acima do que a gente queria pagar. E eu tive uma ideia bem assim, falei, cara... Baixei os dados de manhã cedo, 7 horas da manhã eu tava no escritório baixando o report de dados da Analytics, comparando com o Facebook, olhando tudo, falei, cara, eu vi tipo assim, 2 conjuntos de anúncios que estavam performando bem, com uma estratégia específica, falei, e se eu escalar isso pra tudo? Mas porra, João, escalar isso aqui pra tudo é tipo 10% da verba que a gente tem disponível, você vai redirecionar de uma vez só, não é um teste. Falei, faz. Fez. Aí mandaram o report agora há pouco antes de a gente começar. Tipo, o custo do lead ficou 50% mais barato na hora que mudou. Cara, foi feeling, porque pelos dados falava, pô, testa mais um pouquinho, cara, confia e vai. E é foda. E funciona, né? Funciona. Só que uma coisa que eu acho que é importante é você ter clareza de que
não justifica falar, não, os dados mostraram. Cara, assume que foi feeling. Porque na hora que der errado, você também tem que falar, putz, cara, até porque já dizia Falcone que a escolha de estratégia é uma escolha de caminho, né? Não existe... Porque é um xadrez, tu pode fazer várias jogadas, né? Exatamente, você tem 12 caminhos para chegar lá naquele mesmo resultado, né? Você escolhe aquilo que você acredita que faz mais sentido com os dados que você tem, com o histórico que você tem. Irado. No final das contas, foi isso que você fez. Acelerou o seu caminho, escolheu a sua estratégia e deu certo. Às vezes não dá, você aprende. No final das contas, eu acho que a gente estava conhecendo o escritório da XP e tal, e passando pelas squads lá e tal, e acho que uma coisa que esse modelo de squad trouxe muito pra gente, de startup e tal, é o fast fail, né? Assim, quanto mais rápido você falhar, quanto mais rápido você aprender com aquilo, você coletar aqueles dados, mais rápido você move uma estratégia vencedora, né? Se utilizando daquilo que não deu certo no passado. E, Fábio, tem uma curiosidade aqui que a gente falou brevemente, que é a estratégia ainda dos pontos de venda, né? Porque vocês têm tanto quiosques, pontos de vendas próprio, além de uma relação muito forte com o varejista e além do e-commerce. Como que tá essa estratégia no longo prazo, assim? O que vocês pensam em continuar abrindo loja? Qual que é a intenção, assim, nessa estratégia? Cara, eu acho que... Porque tu tem uma relação provavelmente com a Amazon, com os e-commerce grandes também. Sim, esse entra no retail pra ti também? Entra com todos eles. Na verdade, os pure online, tanto quanto os híbridos. Não tem uma outra linha que é o e-commerce, então é tudo retail. Na verdade, o que acontece hoje quando vai para o país, para a operação do país, às vezes eles têm atendimentos diferentes ali do que account, da pessoa de canal, de channel marketing e tal, para o dia a dia, né? Mas do nosso ponto de vista de estratégia, criação de assets, etc e tal, e soluções, plataformas, tudo junto. Quando a gente fala de estratégia, acho que a estratégia de canal direto, de brand shops e quiosques e tal, ela é uma realidade não só para o nosso mercado, para diversos mercados, né? Eu acho que é muito mais uma conexão da marca direto com o consumidor, de um entendimento maior de jornada de compra, de experiência de compra, de você poder, num lugar só, oferecer 100% do seu mix de produtos e soluções, né? Fazer um end-to-end bacana com o consumidor, mas ele tem que ter esse cuidado de não gerar um conflito de canal, né? E isso se dá em talvez dois grandes cuidados. O primeiro cuidado é o cuidado de preço, né? De precificação, você nunca pode ser super mega mais competitivo no seu canal próprio do que no canal de distribuição, de varejo, etc e tal. Você não vai brigar, você não vai concorrer com o seu próprio parceiro de venda. E o segundo ponto que esse canal hoje ele é operado por um parceiro, né? Então o que acontece hoje ele acaba virando um sócio da gente. A gente tem um controle maior sobre a operação, a gente tem uma certeza maior da entrega da experiência da marca, da comunicação, da jornada, mas a loja está sendo operada por ele. Isso tu fala de quiosque? Loja também. Loja física também. Tá, mas da Motorola específico, não a loja do terceiro, né? Da Motorola. Então, por exemplo, a gente acabou de abrir no modelo novo, foi um projeto global nosso, tal, junto com, em parceria com o time de Latam, o novo conceito de loja já no VI novo de marca. Uma na Aricanduva, uma no Rio de Janeiro, no Norte Shopping. Essas duas lojas são operadas por um parceiro que é a Rastercall. Então, a operação do dia a dia, o P&L, tá tudo na mão deles. É quase uma franquia. Exatamente. É quase um modelo de franquia, mas eu diria que é mais quase um modelo de sócio-operador. Legal. Né? Quantas lojas vocês têm física? Nesse modelo agora, por enquanto, são as duas primeiras que a gente abriu. Mais global, assim, quiosque e tudo mais. Quiosque a gente tem só de Latam mais de 200. Legal. E que é Motorola, né? E a gente tem que foi o meu primeiro projeto quando eu cheguei em parceria com o time da Lenovo. A gente tem uma loja One Lenovo no Fashion Square de Milão. Na esquina ali de Conceito Chanel, todas as marcas de luxo que existem ali, né, no Milão. E é uma loja de quase 2.000 metros quadrados, enfim, com todos os produtos da família One Lenovo, uma experiência super bacana. Legal. E a gente tem um espaço grande. Que esses grandes players, tipo a Amazon de e-commerce, eles tendem a abrir loja física? Cara, eu acho que, de novo, né, eu sou um believer de Omnichannel, e o Omnichannel, eu fiz muitos projetos de O2O com o Google, né, que a gente chamava de O2O, que era o on-to-off e off-to-on. Eu acho que o Omnichannel, de verdade, ele vai acontecer quando ele realmente estiver para os dois lados. Né? Eu acho que se falava muito de como online ajuda e dá o suporte na loja física, mas se falava muito pouco de como a loja física dá o suporte para o mercado online. Então, eu acho que sim, eu acho que é o futuro. E um dos grandes exemplos disso, com a Amazon nos Estados Unidos, foi a compra do Whole Foods. Whole Foods, exatamente. Irado, cara.
Muito foda. É isso aí. Isso aí. Não acredito. Não, tem mais uma. Que é, cara, tu teve em dois. É que a galera que nos escuta, quando a gente fala de growth, é muito e-commerce ou aplicativo ou até educação, né? Que tem um universo todo grande de infoproduto agora. Mas tu vem do que eu gosto muito, que é essa velha indústria. A indústria e o varejo, que são boa parte da economia. Às vezes o cara fala, não, aplicativo não sei o que faz bilhões, aí a infoproduto faz não sei quantos milhões. Mas, cara, sei lá, acho que 40% do PIB é varejo. E sei lá quantos % da indústria. Sobrou uma mixaria pra essa galera aqui que às vezes parece que o growth é isso, né? Mas a gente precisa aplicar nesses negócios tradicionais e tu teve dos dois lados. Eu tive uma experiência pequena, assim, além dos clientes, como executivo. E é legal porque tu consegue ver uma visão do mix de marketing como um todo, né? O quão é importante. Tu acabou de falar isso assim, só que isso não é nada óbvio pra galera. Às vezes o cara acha que marketing é propaganda, entendeu? É fazer o anúncio ou comprar mídia. Em 1950 era, né? Talvez nem era também, porque o produto é a peça-chave da jogada. Coca-Cola só é Coca-Cola por causa que a bebida é boa, entendeu? Cara, uma coisa, eu tomo Coca Zero. Uhum. Aí eu comprei umas latinhas super bonitas que chegaram agora. Eles mudaram o design e tava um rótulo de novo sabor. Cara, tava escrito novo sabor. Eu fiquei com medo de tomar. Real. O case da New Coke, pô. O case da New Coke. Mas é um comentário. Talvez aí. A voz do além. Oi, pessoal. Jesus Não, chegou. um comentário. Eu provei essa nova Coca e aí eu fui pesquisar, né? A campanha de marketing pra ver. E aí eles fizeram uma campanha que chama É a melhor Coca de todos os tempos. E aí eles estão pedindo para as pessoas votarem, porque Mas realmente mudou o sabor? Mudou o sabor. Ela parece mais com a Coca-Cola comum agora, ela é mais doce. Tiraram o aftertaste. E aí ela ficou... É um novo sabor de New Coke. É um novo sabor de Coca Zero? Coca ou... Zero. Ah. E aí eles estão fazendo essa campanha aqui. É o melhor sabor de todos os tempos. E a galera fica lá votando. Sim, não, sim, não. Tem muita E gente aí... que não gosta, né, da Coca Zero. Exato. E aí a ideia é exatamente tentar sou tirar esse apaixonado por aftertaste. Coca Então, Zero. e isso foi... Aí eu fui pesquisar mais a fundo. Era a Coca-Cola tentando entender. Foi pesquisa que ela fez com o consumidor, descobrindo por que as pessoas não consumiam mais Coca Zero. E aí o pessoal falou muito do aftertaste da Coca-Cola, né? É verdade. E aí eles tiraram o aftertaste. Então, você toma a nova Coca, ela não tem aftertaste. Coca-Cola paga nós. Mas é isso. Então, assim, olha só, eles ouviram o mercado, o produto, você falou, o produto é maravilhoso, e mesmo assim ele tá sempre aprimorando Irado. e fazendo campanhas de O marketing. case da New Coke foi uma tentativa de ouvir o consumidor hardcoremente, né? Exato. Caralho. Eu acho que dessa vez, aí eu vou fazer uma previsão, agora pai foram- Fernando, acho que dessa vez deu certo. É porque Assim, agora eu provei eles e não achei estão muito abrindo bom. mão, né? O lance da New Coke, eles abriram mão, tiraram a Coca-Cola Exato, antiga da prateleira. Mas pelo que eu entendi, a Coca foi Zero hardcore, antiga né? vai sair e vai ser um sabor padronizado no mundo todo. Porque a Coca Zero, ela é diferente em cada país, né? Além disso, ainda tem a Diet, a Light e por aí vai. Agora vai ter a Coca-Cola sem açúcar, uma marca só. E o futuro, eu entendi, tá? E aí é previsão do pai Fernando também. No futuro não vai ter mais Coca-Cola com açúcar, tá? Porque olha só, daqui a 30 anos faz vocês vão lembrar sentido. de mim. Faz sentido, porque é a bastante tendência, né? sentido. A receita da Coca-Cola tá bem estável. Mas a pergunta é, como que tu vê essa questão da importância, né, dos conceitos básicos de marketing, produto e coisa além da promoção da propaganda, e quais são as principais diferenças de quem viveu os dois lados, né, do varejo e da indústria? Cara, bom, tentar responder por partes, né? Eu acho que esse ponto do produto, ele é importantíssimo, né? De novo, o marketing, ele não faz milagre, né? Ele, assim, cada vez mais o marketing ele precisa ser verdadeiro e fiel àquilo que você está entregando, àquilo que você tem de experiência, que você entrega de experiência. Quando tu fala marketing, tu fala de propaganda, né? A propaganda e se a mensagem tem que ser fiel ao... Eu acho que não só a propaganda, a mensagem, mas assim, quando você fala da jornada inteira, você vai levar o cara né, você trouxe o cara pro seu lead, você caminhou com ele eu brinco que toda a jornada de mídia, seja do começo da comunicação até a performance lá no fundo do funil e fazer a conversão do cara, ela é uma conversa, né? Você começa uma conversa com o consumidor e você traz ele através de um trigger de compra, depois você explica outras coisas, depois você vai para o ponto mais hard selling de oferta, de forma de pagamento, com diferentes assets da mídia para fazer o cara comprar. Mas nada daquilo funciona ou traz o cara para recompra se o produto não for bom, se você não estiver realmente vendendo aquilo que o produto entrega, etc e tal. E aí eu acho que, não só pegando o exemplo de Coca-Cola, mas falando de celular, de qualquer outro produto, durante um tempo se falou muito que era um mercado comoditizado, né? Se acreditou muito nessa história do commodity. Falou, pô, mas celular é commodity agora, a TV é commodity. Porque a mesma TV que uma Samsung produz, a LG produz, quer dizer, os caras que fornecem partes praticamente são os mesmos. E aí no final do dia eu digo que não, a commodity é se você vendesse só o hardware.
mas você não está vendendo hardware, você está vendendo uma experiência de marca, uma experiência de pré-venda, uma experiência de pós-venda que é importantíssima, você está vendendo uma experiência de produto, ou seja, conteúdo e software integrado, embarcado nele, e se você encarar isso como uma commodity, você provavelmente vai ter um problema de resultado. Se não for no top line, vai ser no bottom line. Agora, se você entender como gerar valor nessa cadeia inteira, e o valor não é só falando de growth e performance, o valor começa na construção da marca, na mensagem, no conteúdo, até que aquilo chegue com um cookie pool de clientes ali para sua performance que já entenderam aquele posicionamento. Então, não sei se eu respondi essa... Respondeu. Até um exemplo, antes de tu falar da outra, quando a gente montou o nosso escritório físico, que a gente investiu uma grana na arquitetura do escritório. E eu senti que isso ajudou a gente vender mais. Porque agora o background que aparece no meu stories, nos meus vídeos, traz um tom de profissionalismo, o cara confia mais, e além de eu conseguir, com isso, contratar pessoas melhores, que vão entregar um serviço melhor, então como uma coisa que não a embalagem do seu produto, pô. Né? Porra, tu vê? Não, exatamente. Eu super acredito nisso. E talvez tentando responder a segunda parte da sua pergunta, né, falando dessa experiência indústria e varejo, eu hoje falo para os meus amigos, falo para as pessoas próximas de mim, para os profissionais que eu construí amizade e contato durante todo esse tempo, eu sempre falei isso, assim, às vezes eu entendi que o meu negócio é a indústria, mas eu jamais teria o entendimento que eu tenho hoje de jornada de mercado de clientes se eu não tivesse passado pelo varejo. Então, eu sempre falo para os meus amigos, se você não teve essa experiência ainda, vá. Porque junta dois mundos, né? A indústria, ela é muito qualitativa, ela tá falando muito de qualidade de produto, de posicionamento de marca, só que esse cara que não tem a realidade do varejo, ele fica muito desconexo. Ele não entende que no dia a dia a parada é outra. A parada é outra, né? Na hora da guerra ali do dia a dia é outra coisa. E você ter essa visão 360 te ajuda a unificar um pouco dessas duas necessidades, dessas duas diferentes necessidades. Do ponto de vista da indústria, de fazer a coisa com qualidade, do ponto de vista de criação de marca, de produto, de posicionamento, mas entendendo que aquilo precisa estar diretamente ligado a uma estratégia e uma entrega real para os caras que vão estar lá no dia a dia vendendo e fazendo performance. Então, cara, acho que a melhor forma de se ter essa visão é passando de ponta a ponta, né? Começa na indústria. Baita escola, né, cara? Pra mim foi a maior da minha vida, cara. Os 5 anos de varejo valeram como talvez 30 de profissão. Boa. Muito bom. Eu tenho mais uma então pra gente finalizar Tem aí. outra aqui também. Tem outra? Eu quero. Ficar falando que vai pra caralho. Então a minha vai pra finalizar. A minha vai pra... Então deixa eu falar uma aqui. Fala. A gente tá com um cara que é líder global de uma empresa global, obviamente, né? Senão não seria líder dela. Líder global de uma empresa de bairro. Que viagem. Assim, né? O seu cargo no LinkedIn aceita qualquer coisa. Eu sou líder global da minha loja aqui de Guarulhos. Mas, cara, qual foi a experiência mais doida que tu teve pelo mundo? Tipo, tu viajou pra caralho, um monte de loja, um monte de país louco. Tirando aquela que tu falou antes do beco lá, aquela... Não, tô zoando. Aquele Amsterdã, deixa ó. Não, assim, eu acho que essa parte de viajar e de estar em contato com outras culturas é sensacional, né? Você aprender um pouquinho de cada lugar, das coisas que funcionam e que não funcionam. Você tem entendimento e visões, assim, de países de primeiro mundo na Europa que são tão tradicionais que as ferramentas de marketing são super offline, são super antiquadas, né? Há países, às vezes, de meio oriental, que são super tecnológicos, super avançados e estão 110% do omnichannel. Mas eu acho que a experiência mais louca, ou a melhor, a mais legal da minha vida foi na minha época de Sony. Eu fui mais de 10 vezes, 16 vezes, sei lá, pro Japão a trabalho, né? Então, a gente fazia 2, 3 vezes por ano reunião de lineup meeting lá e tal. E eu comecei indo pra fábrica no interior, no norte do Japão, depois fui indo ficando em Tóquio, mais, né, na parte do escritório e tal. E eu acho que a experiência mais louca, vou falar do ponto de vista positivo, foi ter aprendido tanto com essa cultura de qualidade, disciplina e principalmente de respeito que eles têm em todos os aspectos do negócio. Desde as relações pessoais
até da parte da veracidade em tudo que se faz do ponto de vista de produto, de comunicação, de relação com os canais, etc e tal. Então, não é nada muito fora do comum e tal, Legal. mas acho que foi a minha experiência mais valiosa. Irado. Pensando numa coisa muito, muito estranha, eu não consigo lembrar agora. Tá de boa esses rolês. Pelo menos nenhuma que a gente pode falar no podcast, né? Verdade. Show. E pra finalizar, assim, um paralelo que eu queria fazer é dessa tua experiência com grandes marcas, grandes empresas, quais seriam os aprendizados que tu tira que também são coisas que tu acredita que todo pequeno empresário tem que fazer? Tipo, são aprendizados, assim, essenciais pra qualquer Vale muito negócio. pro cara pequeno que não tem acesso, que talvez seja comum pra ti. Cara, assim, eu acho que a primeira coisa de todo mundo é pensar grande, né? Eu acho que a primeira, não existe, hoje em dia, o mercado, a internet, a multicanalidade deixou tudo tão competitivo em alguns aspectos que não... Todo mundo pode pensar grande, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que, cara, é difícil, não tem fórmula de bolo, né? Assim, é muito difícil você dar um conselho desse ou falar uma fórmula e tal. Mas eu acredito que a base do conceito de integração do negócio dele, de montagem de estratégia, pequeno, né, curto, médio, longo prazo, de olhar para a performance do dia a dia, olhar para as entregas, olhar para os touchpoints dele, mas ao mesmo tempo nunca esquecer de fazer o médio e longo prazo, entender como essas coisas se relacionam, é muito importante. E talvez o maior benefício que esses caras têm que estão começando, que são pequenininhos, é já começarem integrados. Né? Hoje você está tendo que fazer transformação de diversas empresas gigantes que eram totalmente apartadas. O canal online era apartado do físico, que era apartado do supply, que era apartado do... E você pegar um gigante desse e começar a integrar tudo é muito difícil. O cara que nasce pequenininho e já nasce integrado, já nasce omnichannel, já nasce com as lideranças integradas, já nasce com esse pensamento multicanal, de plataforma, de tecnologia, né? Ele com certeza vai ter uma velocidade de crescimento aí muito superior. E uma coisa aqui pra terminar também é que muitos dos caras que nos ouvem que são menores e de vários cantos do país, às vezes não têm acesso a grandes empresas como tu teve ao longo da tua jornada. E eu vejo que dá merda todo dia na operação de todo mundo. Só que o cara olha às vezes pra Motorola, pra XP, pra o que for, e fala, caralho, eles devem ser muito organizados, não no sentido organizado, mas deve estar tudo certo, deve dar tudo certo dentro do negócio. E a verdade não é bem essa. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Cara, de novo, é o lance do fast fail. Você vai falhando, vai aprendendo. A questão não é se tu vai errar ou não, é o quão rápido vai esperar esse erro. Exatamente, é isso aí. E para esses caras pequenos, a gente tem uma dica que é válida, né? Hoje em dia existem modelos de negócios incríveis, como o da V4. Olha aí. Podem ajudar o cara. Caralho, meio cheio de graça. Isso não existia 10 anos atrás, cara. Não, isso não existia. Você começava um negócio, né? Você fazia do zero. Então, assim, eu até comentei com vocês, né? Eu tenho uma marca de acessórios que chama Sal, Água e Alma, que é a minha paixão, meu hobby. Legal. Há 3 anos. A gente fez a linha do Rock in Rio. Legal. Essa mesma linha foi pra Lisboa, pro evento dos caras, enfim. A gente saiu de acessórios. Uma porrada de artistas usando, sai um monte de programa da Globo, etc e tal. E é uma marca de 3 anos, enfim, que foi o meu grande laboratório, né? Então eu desenvolvi, eu programei o site, eu comecei fazendo todos os testes de mídia, todas as campanhas, setup de campanha, uma porrada de coisa, tudo que eu tinha de crença, eu fui testando e aprendendo ali. Irado. E, cara, isso assim, se eu não tivesse esse know-how, há 5 anos atrás, não existia um modelo de negócio que nem a V4 para me ajudar. Porque eu não ia ter 100 mil reais por mês, 50 mil reais por mês para fazer performance, para fazer marca, para fazer... Pode crer. Entendeu? Então, acho que hoje até para isso, essas pequenas empresas têm já estão saindo lá na frente. Irado, muito bom. Muito bom, muito bom. Boa. That's it. That's it. Muito obrigado. Valeu.